A Prefeitura de Ribeirão Preto iniciou o trabalho de melhoramento da região central da cidade. A área da Baixada, alvo de insegurança e muita reclamação, é o primeiro ponto. O portal da Prefeitura anuncia os trabalhos como sendo uma revitalização. Ao longo da Avenida Jerônimo Gonçalves e também ao redor da Praça Schmidt, equipes fazem poda, limpeza, pintura e outros tipos de manutenção. Quem está coordenando tudo, num primeiro momento, é a pasta da infraestrutura. E a secretária dá outro nome para a operação. Aqui é o ponto de partida da requalificação que nós vamos fazer em toda Ribeirão Preto, né? Aqui que é um ponto histórico, que passa o Ribeirão Preto, que dá nome à cidade. E escolhemos aqui também para começar a modernização da iluminação de Ribeirão. Então, a tão sonhada PPP, que a gente quer ver Ribeirão mais iluminado, também começa aqui. Nós já fizemos toda a troca de luminárias aqui na avenida, vamos fazer aqui na praça e tudo isso para devolver essa área para a comunidade de Ribeirão. O Ribeirão Pretano sabe o quanto essa região sofreu degradação ao longo dos anos, mas ninguém sentiu tanto isso na pele quanto o empresário que investiu tempo, dinheiro e suor no lugar. 6 anos com a iluminação da Praça Francisco Schmidt apagada. Foi algo que eu nunca vi, eu nunca tive uma experiência dessa e nem soube de uma experiência dessa de uma praça central no escuro por tanto tempo em qualquer cidade. As condições para empreender aqui são muito mais complicadas, né? Nós temos uma fiscalização que é muito atuante no centro, mas nós temos também muito mais despesas. Por exemplo, nós não temos às vezes locais para estacionamento para os nossos clientes, os gastos com segurança tendem a ser maiores, então nós temos uma série de desgastes. Empreender no centro é mais difícil do que empreender no restante da cidade. Nós acreditamos muito na teoria da janela quebrada. Se a gente permite que a janela fique quebrada, a gente permite que as outras coisas vão sendo depredadas também. Isso é o que a gente não quer. Então nós começamos mudando a paisagem, né? Acho que todo mundo gosta de passar e ver um lugar bonito, agradável, limpo. A gente começa por aí. O projeto com a ACIRP de requalificar o centro também começa, nós já começamos uma nova logística de recolher de lixo, que era um grande problema ali no calçadão, vamos intensificar ainda mais. O centro de Ribeirão Preto definitivamente tem o seu charme e a Baixada também. Só que é uma região cercada de muita incerteza. Mesmo com as equipes nas ruas realizando trabalhos, o empresário local mantém certa dúvida. Afinal de contas, ele sabe que requalificar ou revitalizar uma região tão importante é muito mais complexo do que serviços de poda, limpeza e pintura. A cidade já teve reunido aqui, inclusive, o governo estadual e federal sinalizando verba suficiente para dar outra cara para o centro da cidade. E ainda assim, este é mais um projeto que está engavetado em algum lugar da prefeitura. Em 2023, uma importante reunião recebeu o subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, que deu sinal favorável ao projeto de revitalização completa do centro. E desde aquele momento, as entidades já demonstravam, no mínimo, uma cautela. O Estado é um apoio, a gente não faz por, a gente faz com. Aqui a gente tem excelentes arquitetos e urbanistas, aqui a gente tem dos melhores empreendedores, incorporadores e construtores do Brasil. Aqui ninguém precisa ser substituído. Aqui a gente precisa fazer com. O Estado tem que colar. As autoridades estão aqui porque elas conduzem, elas lideram esse processo. Eu venho acompanhando quase 30 anos o sistema, o planejamento de revitalização da área central. A gente passou por diversas dificuldades nos últimos anos, desde o calçadão, que foi aquela eterna novela e que não ficou da forma como a gente gostaria que ficasse, nem como foi planejado. A CI está completamente à disposição, a gente coloca todo o nosso corpo técnico, todo o nosso empenho para que esses projetos possam ser viabilizados. Me permita um certo ceticismo em relação a esses projetos, porque, como o senhor deve imaginar, nós recebemos muitas promessas e, na verdade, muitos poucos fatos concretos, muitas propostas que se tornaram realidade. 2 anos se passaram, o plano não evoluiu e a desconfiança do comerciante continua. Eu sou comerciante aqui no Mercadão, né, e também sou morador da Vila Tibério. A ausência do poder público, mesmo depois de revitalizações,
é um grande problema, né? Porque você vem, revitaliza, troca fio, faz roçada e tudo mais, isso tudo é ótimo, é excelente e toda a comunidade vai ser muito bem servida. Só que se depois há um abandono do poder público, tudo isso se perde, é dinheiro perdido. Eu vivo do centro faz muito tempo, né? Acho que minha vida inteira, 48 anos. Meu pai está aqui há 52, meu avô era daqui e que eu tô direto há 14 anos. Obras aqui na Baixada, muitas mesmo, desde as enchentes que a gente tinha aqui e que não acabavam e buracos que fizeram. Mas desta vez a secretária garante que vai ser diferente, mesmo sem poder entrar em detalhes no momento. Claro que alguns projetos eles são mais demorados, né? Então, por exemplo, os projetos do planejamento envolvem a vinda de recursos, envolve a assinatura de convênios, mas sim, há grandes projetos, vou deixar para o nosso prefeito anunciar na hora adequada, mas há grandes projetos aqui para o centro da cidade. Seja revitalização ou requalificação, a missão da prefeitura será a de unir forças com a iniciativa privada para que o centro e a Baixada voltem a ser atrativos. A gente não conseguiu animar o centro, trazer novamente o consumidor, o cliente aqui para o centro. Por quê? Porque elas só são meios materiais e não é só de meios materiais que essa região precisa. Ela precisa do poder atuante do poder público, através, mais uma vez, de polícia, né, de segurança e também de assistência social. É chamar o público aqui pra gente, né? O público chegar ao centro, deixar o centro bem bonito, segurança, acho que a gente precisa de muita segurança aqui também no centro. Eu acho que é isso, lugar para estacionar, ser bem recebido. A gente está aqui para isso, a gente é o centro da cidade de Ribeirão Preto. Atrair a população novamente para consumir e residir no centro é muito mais do que simplesmente fazer a zeladoria. É um passo importante, nós estamos vendo que a avenida aos poucos está mudando, mas é preciso ter outras políticas para que as pessoas voltem para cá. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse caso com o Adelino Fontana, ele que é arquiteto, também urbanista, participa conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo. Adelino, bem-vindo. Quem trabalha no centro, mora no centro, não acredita muito aí nessa revitalização da área, pelo menos nada que traga de volta as pessoas para, de novo, né, trazer uma tranquilidade, um conforto para quem visita essa região. Como é que supera essa desconfiança, hein, Adelino? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, isso é uma ação que ela envolve várias frentes, né? E tem o poder público, tem a sociedade, tem as pessoas, aquela pessoa que mora no centro também, ele faz parte desse contexto como um todo, né? E eu acho que precisa haver um projeto que envolva todas essas nuances, né? Todas essas frentes, elas precisam caminhar no mesmo sentido e precisa o poder público não pensar somente no projeto, por exemplo, de construção, de via pública, trocar a iluminação, mas num projeto que englobe todas essas forças, são moradores, comerciantes, os transeuntes, os usuários, a sociedade civil como um todo, né, para que todo mundo caminhe para o mesmo sentido. Então eu vejo assim, importante é fazer projetos pontuais, projetos troca de iluminação, projetos de edificações, é importante. Mas é importante também engajar toda a sociedade no mesmo sentido. Então, precisa acontecer isso, precisa que as pessoas entendam da necessidade e o papel de cada um nesse processo. Aí a coisa acontece. E quando você fala, Adelino, de pensar amplo, né? A gente está falando de uma manutenção que já está acontecendo, mas você tem problemas mais graves ali. Aquela região já está sofrendo aí com novos alagamentos, quando chove mais forte tem pontos de acúmulo de água. A gente deve pensar como um todo para aquela região da cidade. As obras no centro para contenção de enchente, elas já foram feitas, né? O que acontece muito é que a cidade, ela expandiu muito e cresceu ocupando esses corpos d'água. Então, esse aumento de volume, ele acontece exatamente porque há contribuição desses bairros novos que ficam para cima, né? Ficaram mais para fora da cidade, eles estão contribuindo com água pluvial nesses
córregos, rios e etc. E o que precisa ser feito é rever o plano de macrodrenagem urbana como um todo, para ver o que precisa ser feito. Às vezes não precisa ser feito obras no centro, mas sim na periferia onde esses bairros aconteceram, né? Então talvez precisa haver algumas bacias de contenção nesses lugares, que aí sim você consegue reduzir e adequar o volume de água pluvial que vem da periferia para o centro, né? Agora, obras no centro eu acho que é assim um pouquinho mais complicado de acontecer. Adelino Fontana, arquiteto e urbanista, agradeço muito a sua presença com a gente aqui. Um abraço e até mais, viu, Adelino? Abraço.